passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Luana. A minha pesquisa foi feita também na Unesp de Tupã, juntamente com o meu orientador, supervisor, professor Dr. Mário Molo Neto. E o tema da minha pesquisa foi a avaliação do conforto térmico em bovinos de leite na região de Tupã para os anos de 2020 a 2025. Bom, sabemos que a bovinicultura de leite ela é uma atividade muito importante tanto econômico quanto para a geração de emprego e para a produção de alimento. Mas também sabemos que a qualidade do leite, a qualidade e eficiência da produção depende do estado em que o animal se encontra. Então, o conforto e o desempenho do animal, ele é fortemente influenciado pelas condições climáticas do ambiente. E o estudo foi feito voltado para a região de Tupã, onde se localiza em condições tropical. Ela é de clima tropical. E durante o estudo, durante a pesquisa, observou que a maior parte dos produtores optaram por ter seu rebanho na raça Girolando, que é um cruzamento da raça Gir com holandês, por ser um animal mais rústico e com alta capacidade produtiva. E como passamos a interpretar os dados de classificação climática através do cálculo de índice de temperatura e umidade, que sabemos que os fatores que mais influenciam o estresse do animal é a temperatura, a umidade do ar e a radiação solar. E esse índice de temperatura, que a gente dá o nome de ITU, ele relaciona a temperatura e a umidade do ar. Então, o objetivo da pesquisa foi avaliar as condições de conforto térmico na região de Tupã entre os anos de 2020 a 2025, utilizando os cálculos de ITU para classificar o estresse térmico, se houve ou se não houve, de acordo com os anos estudados. E através desse cálculo, dessa análise, trazer informações que auxiliem no manejo, estratégia, visando melhorar o bem-estar dos animais e a produtividade leiteira. Então, a metodologia foi coletado dados do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, onde ele fornece dados de temperatura, umidade, pressão, direção de vento, entre outros. Esses dados foram trabalhados em tabelas pelo Excel, e diante disso foi feito o cálculo, dentre esses 6 anos, o cálculo do ITU, e posteriormente foi calculada a média de cada ano e feita a comparação. O levantamento bibliográfico ele aconteceu através dos sites Google Acadêmico, Cielo, ResearchGate, Embrapa, IMET, entre outros sites que foi abordados na pesquisa. Então, aqui os resultados e discussões da pesquisa. Essa tabelinha traz as faixas de classificação de ITU, né, onde menor ou igual a 68, um índice menor ou igual a 68 classifica como conforto térmico, de 69, entre 69 menor ou igual a 72, alerta e estresse leve, 73 e menor ou igual a 79 é classificado como perigo, que gera estresse moderado, maior ou igual a 80 já são classificação de emergência, que significa estresse severo para os animais. Então, em 2020, obtemos esse gráfico das médias de ITU de cada mês e, posteriormente, obtemos a média de ITU anual. Em 2020, a média máxima atingiu 85 e a média mínima 41,2.
Este ano, 2020, ele se classificou em alerta, gerando estresse leve aos animais. Ele resultou em uma média anual de 70,76. Mesmo que ele chega nessa classificação de alerta, de estresse leve, houveram dias, de acordo com as estações, que ocorreram estresse severo e estresse moderado. E aqui, na estação de verão, as ocorrências ocorreram entre 11 horas e 1 hora da tarde. No outono, ocorrências desses picos de estresse moderado e severo ocorreram entre 1 hora da tarde e 6 horas da tarde. No inverno, de meio-dia, entre meio-dia e 9 horas da noite. E na primavera, das 10 horas, entre 10 horas e 8 horas da noite. Aqui é o gráfico de 2021, que ele também foi calculado as médias e a análise foi feita a mesma coisa que 2020. Ela atingiu a média mínima em todos os anos dessa pesquisa, a gente chegou na conclusão de 41,20. O que mudou mesmo foi a média anual e a média máxima. Então, a média máxima de 2021 chegou em 84,88 e a média anual chegou em 69, também classificando o ano como um alerta em estresse leve. Os horários e estações também ocorreram em verão entre meio-dia e 7 horas, no outono de 11 horas e 5 horas, no inverno entre 10 e 8 horas da noite, e em primavera, nesse ano, houve uma ocorrência um pouco mais na primavera, diferente dos outros anos. Na primavera ocorreu entre 9 horas da noite e meia-noite, e depois entre 10 e 4 horas da tarde. Em 2022, a máxima atingiu em 83,92 e a média anual atingiu em 67,17. Foi um ano em que foi classificado como conforto térmico. E houveram dias também com picos de estresse severo e estresse moderado. No verão, esses dias ocorreram entre os horários de 8 horas e 9 horas da noite, 8 horas da manhã e 9 horas da noite. No outono, entre as meio-dia e 7 horas da noite. No inverno, esses picos ocorreram entre meio-dia e 6 horas da tarde, e na primavera, das 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Aqui em 2023, a média máxima ocorreu, se atualizou em 85,77 e a média anual em 69,51, classificando o ano também em alerta e estresse leve. E os horários de estações, praticamente quase os mesmos, ocorrem pequenas variações diferentes, então não muda muita coisa. Em verão, na estação de verão, foi das 10 horas da manhã e 21 horas da noite. No outono foi entre 11 horas e 9 horas da noite. E no inverno foi entre 11 horas da manhã e 6 horas da tarde. Na primavera foi entre meio-dia e 8 horas da noite. Em 2024, a média máxima atingiu 84,76 e a média anual atingiu 70,32, classificando o ano também em alerta de estresse leve. Os horários de picos de estresse moderado e estresse severo, que são as condições emergenciais, ocorreram no verão entre 11 horas da manhã e 11 horas da noite. Ocorreram em outono entre as 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. No inverno, das meio-dia e 5 horas da tarde. Na primavera, ocorreram entre 11 horas da manhã e 7 horas da noite. 2025 foi o último ano a ser avaliado nessa pesquisa, então a média dele a média máxima dele ficou em 83,41 e a média anual ficou em 69,10. Também foi classificado como alerta, um ano de alerta de estresse leve, e os horários que houve picos
de estresse severo e estresse moderado foram no verão, entre 4 horas da manhã e 8 horas da noite. No outono ficou entre 10 horas da manhã e 7 horas da noite. No inverno, entre meio-dia e 5 horas da tarde. Na primavera, esses picos ocorreram entre 10 horas da manhã e 8 horas da noite. Então, aqui é a conclusão. Esse gráfico é a média, relaciona a média de todos os anos analisados. E nessa pesquisa pôde observar que apenas 2022 ficou na classificação de conforto térmico. Então, analisando todos os fatores com emissão de gases emitidos para a atmosfera, pudemos ver que foi um ano em que houve pandemia, em que as atividades presenciais reduziram muito e, então, consequentemente, a emissão de gases para a atmosfera reduziu, o que acaba afetando a temperatura, a umidade do ar, afeta todos os fatores relacionados às condições climáticas. Aqui é a correlação com o curso de Engenharia de Biossistema. Durante a pesquisa, eu pude ter bastante base de bioclimatologia, de fisiologia animal, de construções rurais e de geoprocessamento. Porque eu tive que ter um entendimento sobre o sistema dos animais, como ele reage ao ambiente, como isso afeta na produção e na reprodução do animal. E também, assim, em geoprocessamentos, a gente pode localizar técnicas de manejo, reformas de pasto, entre outros aspectos, que a gente pode estar mapeando a área e vendo o que pode estar fazendo de acordo com técnicas de manejo. E construções rurais são possíveis técnicas, instalações, sombreamento artificial, sombreamento natural, que a gente pode estar interferindo para ajudar o conforto térmico e melhoramento do bem-estar animal, consequentemente afetando positivamente a produção ou reprodução desse animal. Então, aqui eu deixo meus agradecimentos a todos os professores, em especial o meu orientador do estágio, que ele não mediu esforço, às vezes era 9 horas da noite, eu estava mandando mensagem, ele me respondia. Eu sei que ele ainda não está numa fase, ele está de repouso, e mesmo assim ele não deixou de me prestar atenção. Também agradeço ao professor Paulo, que sempre esteve ali me ajudando em questão do que fazer com as documentação, com o processo do estágio, aos professores relacionados do curso inteiro de Engenharia de Biossistema. Eu sou da turma de 2018, mas eu tive que trancar o curso por um tempo, devido a algumas situações da minha vida. E todos os professores sempre me acolheu com carinho, com atenção, com simpatia. E eu ainda não tive tempo para pensar se eu quero seguir o ramo acadêmico ou o ramo... Inicialmente, eu queria ir para uma empresa e trabalhar a campo, mas depois dessa pesquisa, eu fiquei, assim, meio pensativa no que eu vou fazer. Mas eu ainda tenho... mas a expectativa minha, independente seja acadêmica ou empresa ou a campo, é seguir a área de parte animal. Então, eu deixo meus agradecimentos a Deus, primeiramente, por permitir eu estar aqui, a minha família, que sempre me apoiou, a meus amigos, que sempre esteve do meu lado, e a toda a equipe da Unesp, a Karina, que eu sempre mandava mensagem, ela já estava ali pronta para responder, sempre com bastante atenção, com carinho. Então, é isso, eu encerro minha apresentação, qualquer dúvida, estou à disposição.